Olá, meus amigos do canal Eletrônica para Iniciantes, sejam todos muito bem-vindos. Estamos trazendo mais uma videoaula para você. Nesta videoaula, nós vamos estar dando continuidade à nossa playlist de eletricidade básica, onde agora nós estamos estudando os parâmetros da corrente elétrica alternada. Nós já falamos sobre tensão de pico a pico, e hoje nós vamos também trazer mais dois conceitos importantes para você, que é o conceito de ciclo e de período, ok? Mas antes, aproveitando a oportunidade, eu quero convidar você que está chegando agora no canal, que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, não deixe de ativar as notificações para você ser avisado quando a gente estiver trazendo novos conteúdos para você, tá? E você que trabalha com notebooks ou pretende trabalhar com um reparo de placas-mães de notebook, eu quero dizer para você que eu tenho um acervo de esquemas elétricos. E caso você tenha interesse em adquirir esquemas elétricos para trabalhar com a manutenção de notebooks, você pode me chamar no WhatsApp. Eu vou disponibilizar o link na descrição deste vídeo para você falar comigo. E aí você vai adquirir por um preço bem bacana o esquema da placa que você precisa para fazer o reparo, tá? Muito bem, vamos então explicar para vocês hoje os conceitos de ciclo e os conceitos de período, tá? Nós vamos estar trabalhando com esse sinal aqui. E a gente vai entender então o que é o ciclo e depois o período, tá? Muito bem, o ciclo. Quando a gente fala em ciclo, pessoal, a gente fala em algo, vem em nossa mente algo como repetição. Um ciclo é algo que se mantém por um determinado período de tempo, algo que vai se repetindo ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente for falar sobre o ciclo dos meses do ano, a gente sabe que os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Chegou dezembro, o que que acontece? Acabou o ano, né? E o que que vai acontecer em seguida? O que que vem depois de dezembro? Vem novamente janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso é um ciclo, tá? É algo que vai se repetindo por um determinado período de tempo. No caso do ano, são 365 dias, né? Fora o ano bissexto, que são 366. Então, isso é um ciclo, tá? Trazendo essa ideia para o sinal de corrente alternada, como este aqui que você está vendo, o que que acontece? A gente vai precisar identificar o ciclo. Para isso, a gente precisa saber aonde o sinal começa e aonde o sinal termina. Tendo como base que aqui no eixo horizontal, nós temos o tempo, e no eixo vertical nós temos o eixo onde nós vemos a tensão elétrica, como ela vai se comportando ao longo do tempo, a gente vai tentar marcar aqui justamente o período. A gente vai marcar aqui o ciclo desse sinal. Eu vou só pegar aqui uma outra cor. Pronto. Observe o seguinte: aonde é que começa o nosso sinal? Vamos começar, no caso aqui, para ficar fácil para você entender, nós vamos começar a partir deste ponto aqui, ó. Considerando que o sinal começa aqui, o que é que você percebe? Opa, o sinal começa aqui, ó, e você percebe que ele vai crescendo, crescendo, se estabiliza, atinge o seu pico aqui neste ponto. E aí ele vem descendo, 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 fica negativo, e aí ele atinge o seu pico negativo, e aí ele volta, aí ele começa a subir, 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 e finaliza aqui. Vou marcar aqui certinho para você. Neste ponto aqui ele finaliza, certo? Então esse é o nosso sinal alternado. Ficou meio torto aí, mas o importante é que você consiga entender a ideia. Então, esse aqui é o nosso ciclo. Ele começa aqui, vai subindo, atinge o seu pico, começa a cair, volta em zero, fica negativo, atinge o seu pico negativo, começa a subir novamente
e volta a ficar em zero. Quando ele volta para o ponto zero aqui, ele encerra. O que vem depois deste ponto aqui é justamente uma repetição do que já aconteceu aqui. No caso desse sinal que nós já acabamos de marcar aqui para você. Tá certo? Então, isso é o ciclo do sinal alternado. É algo que vai se repetir ao longo do tempo. Como aqui, infelizmente, o espaço só deu para fazer esse sinal aqui, no osciloscópio, quando você estiver trabalhando com o osciloscópio, você vai perceber claramente isso. Deixa eu pegar tem uma outra imagem aqui que eu vou mostrar para você. Pronto. Aqui você percebe claramente a ideia de ciclo. Ó. Neste caso, vou pegar aqui o lápis. Vou pegar aqui uma cor amarela. Neste caso, ó, o sinal começa neste ponto. Aí você percebe ó, que ele faz isso. Então, vai, fica negativo e volta em zero. A partir deste ponto, você percebe que o que vai acontecer aqui é o mesmo que aconteceu neste primeiro sinal aqui. Tá? Então, isso é o ciclo do sinal alternado. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o sinal senoidal, mas vale para a onda quadrada, vale para o sinal serra deitada. Qualquer outro tipo de sinal alternado vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, isso é o ciclo do sinal alternado. Tá? E o que vinha a ser o período? Bom, o período, pessoal, é justamente o tempo que o sinal leva para acontecer, para ser completo. No momento que ele começa aqui, neste ponto, que ele começa a fazer isso, tá? Ele subiu, voltou para zero, ficou negativo, voltou a subir, atingiu zero novamente. Isso leva um tempo. E o tempo que o ciclo leva para concluir, a gente chama de período do sinal, tá? Então, a gente vai ver isso com mais detalhes, a gente vai fazer exercícios para a gente entender isso mais na prática, tá? A princípio, eu vou deixar com vocês apenas os conceitos de ciclo e de período, tá? Para a gente já ir entendendo, já ir se familiarizando com esses dois termos. A partir da próxima aula, a gente vai trabalhar mais, desenvolver mais esses conceitos com exercícios práticos, tá bom? Quero agradecer a atenção de todos, um forte abraço e até a próxima videoaula.